Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a videoaula vai ser esse acabamento aqui que eu fiz, tá? Ó, aqui pra cá, tá? O meio do tapete já tem aqui a videoaula de como que eu fiz, né? Como que eu fiz o square. Aí depois como eu fiz a união, né, do square. Como que eu fiz os preenchimentos aqui no meio, ó. Nas laterais, tá? E agora nessa aula eu fiz aqui, ó, o acabamento. Então é dessa carreirinha pra cá, tá? Eu vou deixar o link na descrição do square, depois da união, né? Aí do preenchimento aqui e agora a aula aqui que eu vou fazer do acabamento, tá bom? Olha só, o resultado do tapete foi esse daqui, tá certo? Lembrando mais uma vez que foi inspirado por aquele tapete ali, ó, que eu deixei lá no Instagram, tá certo? Aí, olha, você vê que um barbante do outro, dá diferença no tamanho, tá? Ó, pouquinha coisa, tá? Então, dependendo do barbante que você for fazer aí, talvez o seu tamanho do seu tapete fique diferente, tá certo? Esse daqui, olha, ficou assim com a medida do comprimento, ó, dali até aqui embaixo, a largura, tá, pessoal? A largura, ó, ali da pontinha, tá? Até aqui, ficou com aproximadamente 44, 45 centímetros, ó, tá? De comprimento, ele ficou com... Eu vou deixar também na descrição do vídeo o tamanho, tá? Dessa vez eu não vou conseguir deixar aqui a quantidade de barbante que eu usei, né? Eu falei que ia deixar o peso tal, né? Que eu tinha até comprado uma balancinha, mas como é square, eu fui fazendo as uniões, não deu pra tirar aqui o peso, né? Ó, de comprimento, tá? Olha, da pontinha ali até aqui embaixo, ó, deu aproximadamente 71 centímetro, tá? Ó, 71 centímetros. 44, né, por 71, tá? O resultado foi esse que ficou, olha, tá? Eu espero que você tenha gostado, né, desse resultado. Então, olha, não esquece de deixar aí o seu joinha para me incentivar a tá fazendo mais trabalhinho como esse, tá certo? E é isso, então vamos aí para o final, né, desse tapete, tá bom? Olha só o resultado, então, dos dois tapetes, como que ficou, tá? Então, vamos para o passo a passo, a continuação do passo a passo, né? Lembrando mais uma vez que eu vou deixar no link da descrição, né, o square, todo o passo a passo na descrição, tá bom? Então, vamos ao passo a passo agora da finalização aqui do acabamento desse tapete. Bom, então aqui, olha, eu estou com o tapete totalmente do lado do avesso, tá? O meu lado certo é esse aqui, ó. Tá? Mas é porque eu já deixei aqui na posição aonde eu vou fazer a continuação, né, do acabamento, tá? Ó, então o lado certo ele tá aqui e eu estou aqui, olha, com o lado do avesso, tá? Essa parte eu vou trabalhar com o barbante cru, tá certo? Ó, então eu vou fazer aqui um nó na agulha ou, perdão, um nó na agulha ou senão eu venho aqui, olha, que eu acho que é mais fácil. Eu venho aqui numa das pontinhas, tá? Ó. Então lembra que aqui ficou esses cantinhos com essas 3 correntinhas aqui, ó, tá? Então eu vou colocar a minha agulha aqui para iniciar, ó, e vou fazer um nó aqui bem no meio, tá? Certo? Ó, fiz um nó, vou ajustar a minha agulha aqui, tá? Ó, coloco a minha agulha dentro do espaço, puxo aqui pra cá, pra frente, ó, faço aqui uma corrente, tá certo? E subo mais 2 correntes para dar altura aqui de um ponto alto, tá? Ó, laço, ainda aqui dentro do espaço eu coloco mais 2 pontos altos. E aí vai formar aqui, olha, no total, contando com as 3 correntinhas que eu levantei, 3 pontos altos, tá certo? Ó.
Agora, eu vou fazer aqui, ó, uma laçada. E sem fazer corrente nenhuma, ó, eu laço a minha agulha. Esses fios aqui, ó, eu já vou arrematando, tá? Se você tem dificuldade de trabalhar com esses arremates, você arremata tudo primeiro os fios, depois você pode estar fazendo. Como eu não tenho esse problema, tá? Eu vou já fazendo o crochê e já vou arrematando ele, tá certo? Olha, então eu fiz aqui 3 pontos altos aqui dentro. Então aqui, olha, eu tenho o primeiro espaço. Vou colocar a agulha aqui e dentro de cada espaço eu trabalho 3 pontos altos, um bloco de 3 pontos altos, tá? Então eu coloco aqui, ó, 3 pontos altos nesse espaço, tá? Eu vou chamar de bloco, tá? Que são 3 pontos altos, um bloco de 3 pontos altos. Ó, fiz aqui então o meu primeiro bloco aqui, tá? Sem fazer corrente nenhuma, eu laço, tá? Já vou aqui, olha, para o próximo espaço, tá vendo aqui? Próximo espaço, coloco a agulha e trabalho mais um bloco, tá? Então, toda vez que eu falo bloco, é porque eu tenho 3 pontos altos, tá? Olha, 2 e 3. Tá certo? Olha como é que tá ficando. Sem fazer corrente nenhuma, eu laço, venho para esse próximo espaço, tá vendo, ó? Aqui, e coloco um bloco, tá? Ou seja, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Tá? Ó, eu não preciso fazer uma corrente de espaço, eu só vou fazendo ponto alto, tá? O bloco de 3 pontos altos. Aqui eu tenho o próximo espaço, olha, coloco a agulha e trabalho mais um bloco. E dessa forma, eu vou trabalhar por toda essa volta, tá? Sempre colocando um bloco de 3 pontos altos em cada espacinho, ó. Venho pra cá, já tenho um outro espaço, coloco mais 3 pontos altos, tá? Por toda o meu contorno aqui do tapete inteiro, tá certo, ó? Então, por isso que, ó, laço, eu vou arrematando os fios aqui, tá vendo, ó? Em cima dos fios, eu já vou fazendo os blocos, né? Os blocos de 3 pontos altos, tá, ó. 2, 3. E aí, em cada espaço, eu coloco um bloco, tá certo, ó? Aqui eu já tenho outro espaço, ó. E é dessa forma aqui que eu vou trabalhar nessa carreira todinha, até chegar lá no cantinho, porque daí no cantinho vai ser feito de um outro jeito, tá? Ó, aqui já tem outro espaço, 3 pontos altos. Então, eu vou fazendo assim 3 pontos altos, ó, em todo esse espaço, tá? Ó, tem um espaço aqui, aqui, aí depois eu tenho outro aqui, 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 tá? Ó, quando eu chegar aqui nesse cantinho, onde eu tenho 3 correntes, olha, novamente, eu volto aqui pra gente fazer junto, não ficar nenhuma dúvida, e todos os cantinhos vai ser feito do mesmo jeito, tá certo? Bom, então, olha só, a minha carreira ficou assim desse jeito, ó, esse lado aqui, tá? Então, todos os lados, os outros 3 lados vão ser feitos dessa forma aqui, olha, tá vendo? Sempre no espacinho tem 3 pontos altos aqui, ó, um bloquinho de 3 pontos altos. E não tem necessidade de colocar corrente, né, de espaço, tá? Olha. Então, os arremates, ele começa a ficar assim, ó. Depois é só cortar essas pontinhas, que vai ficar tudo certo, tá? Olha. Só ir cortando as pontinhas depois, tá? Agora, aqui no canto, olha, e todos os outros 4 cantos vai ser feito do mesmo jeito, tá? Eu venho aqui, olha, no espaço dessas 3 correntes, tá? Olha, eu vou colocar aqui 3 pontos altos nesse espaço. Opa! 1, 2 e 3, tá? Ó, coloquei 3 pontos altos. Vou fazer aqui uma corrente, ó, laço no mesmo espaço, venho aqui e coloco mais 3 pontos altos. E aí,
vai formar aqui um leque. Se ficar apertadinha, você dá uma puxadinha aqui, tá? E coloca os seus 3 pontos altos a mais aqui, tá? Então, vai ficar aqui 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos em todos os 4 cantinhos, ó. E ele vai formar esse lequezinho aqui, ó, esse leque, tá? Tá certo, ó? Um leque, 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. E aí, ele vai automaticamente, você vira aqui assim, ó, o tapete, né? E agora, você vem trabalhando novamente com 3 pontos altos em cada espacinho, tá certo? Então, essa volta aqui vai ser bem mais longa, né? Porque é o comprimento do tapete, tá? Mas é só você fazer essa mesma repetição de um bloco de 3 pontos altos. Não precisa fazer corrente, você já vai pro próximo espaço e coloca 3 pontos altos, tá? Você vai seguir por toda a volta nesse formato aqui, tá certo? Aí, quando chegar aqui nesse outro cantinho, eu volto aqui pra gente fazer junto, não ficar nenhuma dúvida, tá? Ok? Bom, então, olha só, cheguei aqui nesse meu cantinho, tá? Laço, vou vir aqui dentro, então, vou colocar 3 pontos altos, olha, 1, 2 e 3, tá? Aí, aqui eu faço uma corrente, laço e coloco mais 3 pontos altos nesse espacinho de três correntes, tá? Então, vai formar aqui aquele leque. Aquele nosso lequinho, né? Ó. E aí, automaticamente, ele vira aqui assim sozinho, ó, tá vendo? Então, ele vai ficar assim desse jeito, ó, com esse lequinho aqui, tá? Olha só. Tá vendo? E a minha volta aqui, olha, ficou assim desse jeito, olha. Sempre 3 pontos altos, ó. O meu bloquinho de 3 pontos altos, tá certo? Então, agora eu viro aqui assim, ó, o lado, né? E continuo fazendo, tá? Chegando aqui no cantinho, faço novamente o meu lequinho de 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, tá certo? Agora, quando for vir aqui, ó, na finalização, eu volto aqui pra gente fechar aqui junto, porque eu iniciei somente com 3 pontos altos, tá? Então, eu volto aqui pra gente finalizar junto e não ficar aqui nenhuma dúvida, tá bom? Bom, pessoal, então, olha só, cheguei aqui no meu finalzinho, olha, tá? Olha como é que ele tá ficando, tá? Olha, bem bacana. Eu fui fazendo aqui todos os arremates, tá vendo, ó? Então, aquele monte de fio, depois é só vir com a tesoura e cortar esse fiapinho que ficou aqui, ó, tá vendo? Ó, é só cortar rente, tá? E ele ficou assim, ó, bem assentadinho, tá, ó? Tá certo? Agora, aqui, olha, eu vou mostrar pra você como é que a gente vai fazer aqui, olha. Essa parte, né? Onde a gente começou aqui somente com 3 pontos altos, sendo que é um leque, né? É 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos. Então, eu venho nesse espaço, olha, e coloco aqui mais 3 pontos altos, tá? Opa. Ó, 3 pontos altos, tá? Aqui eu faço uma corrente, então eu venho aqui, tinham 3 correntes iniciais, venho na corrente de número 3, ó, coloco a agulha e fecho aqui com um ponto baixíssimo, tá? Ó, e ele vai ficar assim, desse jeito, ó, tá vendo? Bom, agora, olha, eu vou dar uma viradinha aqui no trabalho, tá? Então, aqui, olha, eu estou em cima de um ponto alto aqui, tá vendo? Aqui, olha, eu vou fazer uma corrente, tá? Aí, aqui, eu venho no mesmo ponto, coloco a agulha e faço aqui, olha, um ponto baixo. Então, eu já tenho aqui um ponto baixo. Vou no próximo ponto, tá, ó. Então, eu venho aqui no próximo ponto, só que eu não vou pegar assim, ó, as duas alcinhas, tá? Ó. Tá vendo? Eu vou vir aqui na alcinha de trás apenas, coloco a agulha e faço um ponto baixo. No próximo, olha, como eu disse, não vou vir aqui assim, pegar as duas alças. Eu vou vir aqui, ó, na alcinha de trás, coloco a agulha e faço um ponto baixo.
No próximo, um ponto baixo, tá, ó. E vou trabalhando, sempre um ponto baixo em cima de cada ponto alto da carreira anterior, tá? Ó, é só fazer isso aqui, ó. Vir na alcinha de trás e fazer ponto baixo, tá vendo? Eu vou fazer isso até chegar ali no meu cantinho, tá, ó. Ok? Até chegar aqui nesse cantinho, eu vou fazendo dessa forma aqui. Olha só como é que vai ficando. Bom, pessoal, então olha só, vim trabalhando somente com ponto baixo, tá? Ponto baixo em cima de cada pontinho, né? Aqui, olha, eu cheguei aqui no cantinho, tá? Então, eu fiz os 3 pontos baixos em cima dos 3 primeiros pontos altos aqui. Aqui eu tenho uma corrente, ó. Então, eu coloco a agulha aqui, conforme eu havia dito, na alcinha de trás, tá? Eu coloco a agulha, faço um ponto baixo. Aqui nessa carreira, eu vou trabalhar 2 correntes, tá certo? No mesmo ponto ainda, olha, eu coloco a agulha e faço mais um ponto baixo. E aí, ele vai formar esse cantinho aqui assim, ó. Tá vendo? Aí, depois, automaticamente, o trabalho, ele vira assim, sozinho, né? E eu continuo fazendo, olha, ponto baixo em cima de cada pontinho alto, tá? Então, em todos os cantinhos eu vou fazer isso, ó. Aonde eu tenho uma correntinha de separação aqui, eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo no mesmo pontinho, tá? Nos 4 cantos, tá? Lembrando que nessa carreira aqui, olha, eu tô colocando 2 correntinhas para virar, tá certo? Então, eu vou fazer desse jeito por toda a minha volta. Então, quando eu vim chegar aqui, olha, eu volto aqui pra gente finalizar junto e não ficar nenhuma dúvida, tá certo? Bom, pessoal, então, olha só, estou finalizando aqui essa carreira de ponto baixo, tá? Olha, então, ficou aqui assim, olha, tá vendo? Vários ponto baixo em cima de ponto alto, tá? E aqui, então, para finalizar, olha, eu tenho aqui, então, eu fiz ponto baixo em cima desses 3 pontos altos aqui da carreira anterior. E sobrou aqui, olha, a correntinha de espaço, uma correntinha. Então, aqui eu coloco a agulha, faço um ponto baixo, 2 correntes, né? E aqui, olha, tá vendo onde eu iniciei com uma corrente e um ponto baixo? Eu venho aqui, né, ó, vou colocar a agulha aqui, ó, da frente pra trás, aqui, ó, de frente pra trás, tá? E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Olha, então ele vai ficar assim mesmo, olha, tá? Desse jeitinho aqui, ó, tá certo? Agora, eu também vou trabalhar essa carreira, tá certo? Olha, ponto baixo em cima de ponto baixo. Então, aqui, ó, eu tenho os 3 primeiros pontos baixos, tá? O que que eu vou fazer? Olha, eu vou fazer aqui, ó, uma corrente, tá certo? Vou vir aqui, olha, nesse ponto baixo aqui, ó, tá? Que é equivalente ao segundo ponto alto, ó. Só que eu também, essa carreira, eu vou trabalhar aqui, ó, pegando na alcinha de trás, tá? Não pegando nas 2 alças, assim. Ok? Pegando apenas na alça de trás. E vou fazer aqui, olha, um ponto baixo, tá certo? Aí, aqui no próximo ponto, ponto baixo em cima de ponto baixo, tá? Olha. Toda a carreira, tá certo? Eu só vou chegar ali no cantinho, aí eu venho mostrar aqui pra você como é que eu vou fazer, pra não ficar nenhuma dúvida, tá certo? Porque agora, na voltinha, a gente tem 2 correntes, né? Então, pra não ficar nenhuma dúvida, eu volto aqui lá na voltinha, aqui, ó. Tá? Quando chegar aqui no cantinho, eu volto aqui pra gente fazer junto, não ficar nenhuma dúvida, tá? De restante, olha, é só fazer ponto baixo em cima de ponto baixo, pegando na alcinha de trás, tá certo? Olha, pra ficar esse relevo aqui, ó, tá vendo? Vai ficar esse diferencial, tá certo? Foi assim que eu fiz lá naquele outro tapete, tá? Então, eu tô explicando aqui
Da mesma forma que eu fiz aquele tapete, eu tô fazendo aqui igualzinho, tá? Como eu disse lá no início, só o square, o formato do square que eu mudei. E a cor, logicamente, tá? Olha só ir fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo, ele vai ficando assim, tá certo? Bom, então, olha só, estou chegando aqui nessa parte do cantinho, né, onde faz a voltinha, tá? E aqui, olha, eu tenho duas correntinhas, então eu venho na primeira corrente, coloco a agulha, faço um ponto baixo, vou fazer aqui duas correntes, agora eu vou na próxima corrente, tá? Olha, vou na próxima corrente, pego aqui na alça de trás e faço um ponto baixo, tá certo? Olha, vai ficar assim, ó, desse jeitinho, tá? Ó, ponto baixo em cima de da corrente, duas correntinhas de separação e ponto baixo em cima da segunda corrente, tá? Depois você vai virar aqui automaticamente, né? Quando você vai fazendo os cantinhos, ele automaticamente vira sozinho, ó. E aí é só prosseguir, ó. Ponto baixo em cima de ponto baixo, tá? Acho que não ficou nenhuma dúvida, né? Bem simples, bem fácil. Como eu sempre falo, né? Eu tento fazer aqui o mais fácil possível para ficar bem assim, facinho para você também fazer, tá? E se você tá gostando, olha, do trabalho, do resultado que tá ficando aí, não esquece de deixar o seu joinha, tá? Para fortalecer aí, ó, o nosso trabalho aqui, tá? Me incentivando a tá fazendo mais vídeo como esse, tá bom? Então, eu vou fazendo os meus pontos baixos aqui no cantinho, lembrando que eu vou fazer dessa forma, tá? Ponto baixo em cima da primeira corrente, duas correntes, ponto baixo em cima da segunda corrente e prossigo, tá? Quando eu chegar aqui, olha, para fazer o fechamento, eu retorno novamente para não ficar nenhuma dúvida, tá certo? E a gente ir para a próxima carreira. Bom, pessoal, então olha só, fiz toda a minha volta, tá? Olha como é que tá ficando. Duas carreirinhas de ponto baixo, né? Bem bacana. Olha só, tá vendo? Então, agora, ó, vou vir aqui, olha, e vou continuar fazendo essa voltinha aqui, da mesma forma como eu fiz lá na parte onde eu te ensinei, tá? Ó, coloco a agulha na corrente e faço um ponto baixo. Aqui eu vou fazer duas correntes, tá? Tenho mais uma corrente aqui, ó, pegando sempre na alcinha de trás, né? Faço o meu último ponto baixo, tá? Agora aqui, olha, eu fechei aqui onde eu iniciei, eu fiz uma corrente e um ponto baixo. Então, aqui, olha, na corrente, tá vendo, ó? Eu coloco a agulha e fecho com um ponto baixíssimo. E aí, ficou assim, olha, tá vendo? Ó. Bom, então, aqui, olha, feito ponto baixíssimo, tá? Então, você vai perceber que ficou aqui, olha, antes do ponto baixíssimo, ficou um ponto baixo aqui, tá? Aqui, olha, eu vou fazer uma corrente, tá? Vou fazer aqui uma corrente um pouquinho mais soltinha, tá? Uma corrente, tá? No próximo ponto, eu vou agora pegar as duas alças, não a alça de trás, as duas, olha. No próximo ponto, coloco a agulha e faço um ponto baixo, tá? Venho no próximo, o segundo ponto baixo, tá certo? Aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí aqui, olha, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu coloco a agulha e faço um ponto baixo, tá? Ó, ficou aqui então uma alça, tá vendo? Tenho aqui um ponto baixo, venho no próximo, olha, faço o segundo ponto baixo, 3 e 4 ponto baixo, tá vendo? Repito 6 corrente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você tem um ponto muito apertado, você pode fazer 7 correntes, tá? Eu fiz 6. Aí eu conto aqui embaixo, olha, tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, coloco a agulha e repito 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, tá? Olha, repito 6 correntes, 1,
2, 3, 4, 5, 6. Então, agora eu conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 no sexto ponto baixo, tá? Então, eu vou seguindo assim, ó. 4 pontos baixos, pulo 5 pontinhos de base, né? Faço 6 correntes, pulo 5 pontinhos de base. E no sexto, prendo com ponto baixo. Vou seguindo dessa forma, fazendo essas alças aqui, ó. Tá vendo? Quando eu chegar aqui no finalzinho, ó, onde tem essa voltinha, eu retorno aqui pra gente fazer junto e não ficar nenhuma dúvida, tá? Por enquanto, a gente vai seguindo nesse formato aqui, ó. 4 pontos baixos, né? Pulo 5 pontos de base e faço 6 correntes. No sexto ponto, eu prendo um ponto baixo, tá ok? Bom, pessoal, então olha só. Aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 alças, tá? Aqui nesse último, ó, eu vou fazer aqui, vou mostrar pra você como é que eu fiz. Aqui, olha, eu pulei apenas 1, 2, 3, 4. No quinto, eu coloquei 1, 2, 3, 4 ponto baixo. E deu os últimos 4 pontos baixos até aqui, ó, no último ponto baixo, tá? Então, nessa alça aqui, eu fiz pulando apenas 1, 2, 3, 4. No quinto, eu fiz o ponto baixo, tá? Pra tá formando, olha, 5 alças nessa parte aqui de cima, na parte da largura, tá certo? Pessoal, então, olha só, aqui no cantinho, em todos os 4 cantos, tá? Preste bem atenção, em todos os 4 cantos, eu vou trabalhar 8 correntes aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 correntes. Viro aqui para esse outro lado, venho no primeiro ponto de base e vou trabalhar aqui os 4 pontos baixos, tá? Ó, um ponto baixo em cima de 4 pontos de base, tá? Então, nos 4 cantos, eu vou trabalhar assim, olha, desse jeito, com 8 correntes. Na parte reta, sempre 6 correntes, tá certo? Em outros momentos, tá? Eu vou estar repetindo aqui, falando 10 correntes, mas o correto é 8 correntes, tá bom, pessoal? É 8 correntes, porque eu tive que voltar e editar somente essa parte aqui, tá certo? Mas o correto é 8 correntes. Eu vou arrumar o vídeo, provavelmente você vai ver eu falando que tem 10 correntes aqui no canto, mas o correto é 8 correntes, tá certo? É isso que eu vim aqui, tá? Eu tive que soltar todo aqui o meu trabalho para consertar aqui, ó. É 8 correntes, tá? Eu tô repetindo aqui 8 correntes, porque mais para frente você vai ver eu falando 10 correntes, mas o correto é 8 correntes nessa parte do canto, tá certo? Só para ficar aqui bem explicado, tá certo? Então, aí você vai seguindo aí conforme o vídeo vai estar passando, tá bom? Bom, então, feito aqui, olha, 4 pontos baixos. Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Gente, aqui, olha, eu vou pular 1, 2, 3, 4. No quinto, eu vou colocar o meu ponto baixo, tá? E aí, eu venho aqui no próximo, coloco o segundo ponto baixo, terceiro e quarto. Vou fazer novamente 6 correntes, tá? Agora, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu faço um ponto baixo. No próximo, o segundo ponto baixo, 3 e 4. É muito importante que essa carreira, ela vai ter aqui, ó, nesse lado do comprimento, ele vai ter que ter 10 dessa alcinha aqui, ó, para esse tamanho de tapete que eu estou fazendo, tá? Se você for fazer aí um tamanho maior ou um tamanho menor, a quantidade de alça vai mudar, mas para esse tamanho, aqui na lateral, no comprimento, perdão, vai ter que ter 10 dessas alças aqui, ó, contando a partir dessa, tá? Sem contar isso aqui, ó, no canto. Então, eu tenho aqui 1, 2, tá?
Vou fazer aqui novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu coloco o meu primeiro ponto baixo. 1, 2, 3 e 4. Faço novamente 6 corrente. Aqui nesse outro, eu vou contar 1, 2, 3, 4. No quinto, eu vou colocar novamente o primeiro ponto baixo, tá? Por que que eu tô fazendo isso? Porque, na verdade, eu já fiz a contagem aqui dos meus pontos baixos, tá? Então, para caber 10 alças aqui no comprimento, eu vou ter que estar fazendo alguns com 4 pontos, pulando 4 pontos de base, tá? E o restante eu posso estar fazendo 5, pulando 5 pontos de base, tá certo? O importante é que sempre tenha 4 pontos baixos, tá? Entre uma alça e outra. E aqui, olha, que seja 6 corrente, tá? 6 corrente. E eu vou precisar nesse comprimento aqui, ter 10 dessa alça aqui. Sendo que aqui no final, eu tenho que terminar com os 4 pontos baixos, tá? Eu vou fazer o meu aqui, aí eu já retorno para mostrar para você como é que eu fiz aqui o meu. Bom, pessoal, então olha só, eu vou mostrar aqui para vocês, tá, ó. Aqui então ficou o meu cantinho, né? E depois eu venho contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 alças, tá? Então, aqui no meu primeiro, ó, eu pulei 4. 1, 2, 3, 4. E fiz 4 pontos baixos. No segundo, eu fiz 5. Aqui no próximo, no terceiro, ó, 1, 2, 3, 4, 5. No quarto, eu coloquei 1, 2, 3, 4. Eu coloquei, não, eu pulei, tá? Aí, depois eu pulei 5, 5, 5, 5. E aqui 5. E aqui novamente, ó, 4, tá? Então, você tem que sempre observar isso, ó. Então, aqui, ó, eu pulei no primeiro, eu pulei 4, tá? No terceiro, 4, foi no primeiro, terceiro, tá, ó. Aí, depois aqui, no último, eu pulei 4, tá certo? Então, você vai fazer do mesmo jeito que tá aqui, eu vou fazer desse outro lado aqui também, tá? E aqui, a mesma coisa, ó, tá certo? Então, aqui, ó, eu já comecei aqui, então, aqui, lembrando que eu tenho 10 correntes, tá? Nos cantinhos eu faço 10 correntes. E a partir do primeiro ponto aqui, ó, ponto baixo, eu coloquei 4 ponto baixo, tá? Lembrando que aqui deste lado, ó, cadê? Aqui, esse último aqui, ó, eu pulei 4. Então, desse outro lado também, eu vou pular aqui 4. Depois eu vou pular 5, 5, 5, 5, tá? E aqui, se eu não me engano, eu também vou ter que pular 4 antes do final. Deixa eu só reconferir aqui, ó. Onde eu iniciei, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, não, é só aqui, ó, tá, pessoal? Tem, do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó, eu pulei 4 aqui. Eu vou pular 4 aqui. E depois eu vou fazendo 5, 5, 5, tá? Agora, desse lado aqui, quando eu for fazer esse lado, eu vou fazer exatamente do jeito que eu fiz aqui, ó. Então, aqui eu tenho 4 pontos baixos e eu pulei 4. Desse lado aqui a mesma coisa. Eu vou fazer 4 pontos baixos e vou pular 4, tá? Pra ficar assim, ó, igual, tá? Na mesma altura, né? O que eu tenho desse lado aqui, eu vou ter desse outro lado aqui, tá? Sempre, ó, o que eu tenho aqui, eu vou ter do lado de cá. A mesma coisa aqui desse lado. O que eu tenho aqui, eu vou ter que ter desse outro lado aqui, tá certo? É isso, tá? Do jeito que eu fiz. Então, nas laterais, eu vou ter que ter 10 alças. E aqui na parte de cima, onde é o comprimento, eu fiz 5 alças. 3, 4, 5.
E aqui aonde eu vou ter as 10 correntes, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui, vou esticar lá no chão e vou vir mostrar aqui pra você. Bom, pessoal, então aqui, olha, como você pode ver, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? E aqui eu já fiz 10 correntes pra vir fazer o fechamento aqui, tá certo? Então, desse lado aqui eu tenho 10 alças certinho. Desse lado aqui da largura eu tenho 5 alças. E aqui também eu tenho 5 alças, tá? Agora eu só vou vir mostrar aqui pra você. Ó, fiquei aqui com 4 pontos baixos, bem aqui na pontinha. Fiz 10 correntes. Então, aqui eu estou com 10 correntes, tá? Agora aqui, olha, no início, eu fiz apenas 2 pontos baixos, tá? E sobrou aqui, olha, 2 pontos baixos aqui na parte de baixo. Então, eu venho aqui nesse primeiro ponto baixo aqui, faço um ponto baixo, tá? No próximo ponto aqui, ó, onde eu comecei com uma corrente, né? Eu venho aqui na corrente, ó, e fecho com ponto baixíssimo, tá? E aí ficou aqui, olha, os 4 pontos baixos, tá vendo, ó? Desse jeito aqui, a finalização. Então, assim, para eu fazer com que essas alças aqui, ó, fiquem certinho, né? Eu tive que pular alguns, né? Fiz alguns aqui com 4, outros com 5, tá? Mas o que não pode mudar é aqui, ó. Tem que sempre ter 4 pontos baixos e 5 correntes, né? E aqui, ó, nos cantos, eu tenho que ter os 4 pontos baixos aqui próximo a essa voltinha, tá? E aqui também, certo? E aqui, na voltinha, eu fiz com 10 correntinhas, tá? Isso que não pode estar mudando aí, tá certo? Agora, para a próxima carreira, eu vou subir aqui, ó, uma corrente, tá certo? No final, eu vou vir fazer aqui o ponto baixíssimo, então ele vai se transformar em um ponto baixo. Aí, eu venho aqui, ó, nesse próximo ponto de base e faço aqui um ponto baixo, tá certo? Laço. Dentro das alças, né, que é reto, na parte reta, eu vou sempre trabalhar 9 pontos altos, tá? Então, eu laço a agulha e venho colocando aqui, ó, os 9 pontos altos. Tem uma torcida aqui. 9 pontos altos nas alças, né, que tem aqui nas partes reta, tá certo? Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? 9 ponto alto. Aqui eu tenho 4 pontos baixos. Então, eu sempre, feito aqui os 9 pontos alto, aqui, olha, eu sempre vou ter, então, os 4 pontos baixos. Eu pulo o primeiro, venho no segundo e prendo com um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. Então, nessa carreira, eu vou ter 2 pontos baixos em cima dos 4 pontos baixos da carreira anterior, tá? Feito isso, eu laço a minha agulha, vou para a próxima alça e trabalho 9 ponto alto, tá certo? Então, eu vou fazer aqui, nessa alça, 9 ponto alto, aí eu já retorno aqui rapidinho. Então, eu fiz aqui 9 ponto alto, tá? Novamente, eu tenho aqui os 4 pontos baixos, pulo o primeiro, venho no segundo, coloco o primeiro ponto baixo e no próximo, o segundo ponto baixo. Sobrou um aqui, eu não trabalho, laço, venho na próxima alça e novamente vou trabalhar aqui os 9 pontos altos, tá? Eu vou fazer essa parte reta, sempre trabalhando 2 pontos baixos em cima dos 4 pontos, né? E 9 pontos altos dentro dessa parte aqui dessa alça. Quando eu chegar aqui, olha, nesse cantinho, eu volto pra gente ver como é que vai ficar aqui no cantinho, tá bom? Bom, pessoal, então chegando aqui no cantinho, olha só, tá? Eu fiz aqui os 9 pontos altos, venho aqui no segundo ponto, faço um ponto baixo. No
seguinte mais um ponto baixo, então fico aqui com 2 pontos baixos, tá? Laço, e aqui dentro, olha, no canto, né, nos 4 cantos, nessa alça de 8 correntes, né, eu vou fazer aqui 11 ponto alto, tá, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 11 ponto alto em todos os cantinhos, tá? Olha, vai ficar assim, tá certo? Aí, cheguei aqui do outro lado, então eu pulo o primeiro, no segundo venho e coloco o ponto baixo, e no seguinte também o segundo ponto baixo, tá? Sem fazer corrente nenhuma, eu laço, então na parte reta é onde eu vou colocar 9 ponto alto, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Olha, nos 4 pontos eu pulo o primeiro, venho no segundo, faço um ponto baixo e no seguinte o segundo ponto baixo, laço e vou pro próximo, e assim eu vou fazendo, olha, tá? Na parte reta, então, eu fico com 9 ponto alto, no cantinho eu vou fazer 11 ponto alto, tá? Ó, ele vai ficar assim depois, tá bom? Então, é dessa forma que eu vou fazer por toda a minha volta, tá? Quando eu estiver aqui, olha, chegando aqui e fazer os últimos 11 ponto alto, tá? Nas 8 correntes aqui dos cantinhos, eu volto pra gente finalizar junto e seguir com a próxima carreira, ok? Bom, pessoal, então olha só, estou finalizando aqui, fiz os meus 11 ponto alto, tá? Agora eu vou mudar de cor de linha, de barbante. Então, depois de ter feito aqui o 11 ponto alto, eu vou finalizar aqui, olha, eu posso vir aqui na corrente onde eu iniciei e fazer aqui o meu ponto baixíssimo, tá? E ó, e tá finalizado. Mas eu vou fazer aqui de uma forma diferente, tá? Pra gente fazer um arremate, né? E todo esse arremate aqui eu vou estar fazendo nas próximas carreiras, porque eu vou ter que estar trocando de linha, tá? Então, olha só, eu fiz o último ponto alto, aí aqui, ó, eu vou vir, tá? Eu estico aqui a linha de um tamanho aqui mais ou menos assim, olha, tá? Não muito curto, né? Senão a gente acaba sofrendo, né? Quando a gente faz um corte muito curto, tá certo? Então, ó, fiz aqui o ponto alto de número 11, né? Agora, eu vou colocar a linha na minha agulha de tapeceiro, tá, ó. Aqui, olha, eu fiz uma corrente e um ponto baixo, tá? Então, eu vou vir aqui, olha, na corrente, aqui no ponto baixo, ó. Tá vendo? Eu venho, tá vendo o ponto baixo aqui? Eu venho nessas duas alcinhas aqui, ó, tá? Coloco a agulha aqui assim, ó, de trás pra frente, puxo aqui assim, ó, dou essa distância aqui mais ou menos da correntinha, tá vendo? Ó. Agora eu volto aqui, ó, para essas duas alças do último ponto alto que eu fiz, tá? Aqui tá a corrente, ó, onde eu iniciei. Então, eu coloco a agulha aqui na corrente e vou colocar a agulha saindo lá pro lado de trás, ó. Tá? Coloquei a agulha na corrente, ó. E ela vai sair lá pro lado de trás. E aqui eu puxo, tá, ó. E aí vai ficar como se fosse uma correntinha aqui, ó. Uma finalização de uma correntinha, tá vendo? Não dá nem pra perceber aonde que eu finalizei, tá?
Aí depois aqui, ó, é só você vir e ir arrematando aqui o fio, tá? Ó, eu vou colocar aqui assim, né? Vou caminhar aqui um pouquinho, ó. Tá certo? Por isso que é bom a gente fazer um comprimento de um fio, ó, para não ficar muito curto, senão a gente fica sofrendo. Aí aqui eu vou dividir 3 linhas para cada lado, né? Passo aqui, ó, uma bandinha de 3 linhas. Passo somente em um fio, tá? Aqui eu vou fazer o meu nó para arrematar. Eu faço uns 3 nozinhos. Então, um mais frouxinho, depois os outros 2 mais fortezinho, tá, ó. E aqui eu posso cortar rente, tá? Se você quiser, você coloca uma pontinha de cola aqui, onde tá a costura, e tá aqui, ó, tá certo? E eu finalizei aqui, ó, não dá nem pra saber aonde que tá a finalização, tá certo? Ó, atrás ficou assim, ó, perfeitinho, tá? Bom, então agora eu estou aqui, olha, com o meu barbante marrom, igual aqui, tá? Aí foi a cor que eu escolhi. Eu vou vir aqui, ó, eu faço um nó aqui na agulha, tá? Vou vir aqui, ó, nesse primeiro, como é que fala? Nesses primeiros 9 ponto alto aqui, e eu vou trabalhar apenas nas correntinhas aqui de trás, tá, ó? Sempre pegando na correntinha de trás, nunca pegando assim, ó, as duas alcinhas, tá? Sempre pegando aqui na alcinha de trás. Ó, eu coloco a agulha, tá certo, ó? Já pego esse fio aqui e vou passar aqui para esse lado, ó, tá vendo? Eu coloco aqui na frente assim e vou arrematando, tá? Então aqui, ó, eu laço a agulha e tiro essas duas alças. Daí vai formar aqui um ponto baixo, ó. Vou lá no próximo ponto, pego na alcinha de trás, ó, e faço um ponto baixo, tá? Isso eu vou fazer em todos os pontos altos aqui, ó. Fazendo ponto baixo em cima de cada ponto alto, tá? Só pegando a alcinha aqui de trás, ó. Aí ele vai fazendo esse efeito aqui, ó, tá vendo? Ó, e aí o fio eu deixo ele aqui assim na frente, que daí ele vai arrematando sozinho, ó. Tá vendo? Pego o fiozinho aqui de trás e vou fazendo aqui, ó, tá? Nos 9 ponto alto, eu faço 9 ponto baixo. Ficou assim, olha, tá vendo? Bom, depois de ter feito os 9 ponto baixo, ó, aqui eu tenho 2 ponto baixo, tá vendo? Só que eu não vou trabalhar nesses 2 ponto baixo. Daqui, o último ponto baixo, ó, eu vou fazer 1, 2. No outro trabalhinho, eu fiz 3 correntes, tá, ó? Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu fiz 3 correntes. Nesse daqui, eu vou fazer 2 correntes, mas se você quiser fazer 3 correntes, você pode estar fazendo, tá bom? Aí, eu venho aqui, ó, no último ponto baixo, tá vendo? Ó, nessas 2 alcinhas, coloco a agulha, puxo aqui uma laçadinha e tiro as 2 alças. Vai formar um picô, tá? Vou cortar esse fiozinho aqui que sobrou, senão vai ficar feio. Ó, posso cortar rente, tá? Ó, formou um picô, né? Aí, aqui eu pulo os 2 pontos baixos, venho aqui já no próximo 9 ponto alto aqui, ó, e venho novamente trabalhando ponto baixo em cima de ponto alto, tá? Então, eu venho fazendo, ó, 9 ponto baixo em cima de cada ponto alto que tem na carreira anterior, tá vendo? Ó. 8 e 9. Fiz o ponto baixo de número 9, aqui eu faço 2 correntes. Se você quiser, você pode fazer 3 correntes, eu fiz somente 2 nesse trabalho. Vem aqui no ponto baixo, ó, no último ponto baixo, coloco a agulha nessas 2 alcinhas, puxo uma laçadinha, laço e tiro as 2 alças, formou um picô. Esses 2 pontos baixos, eu pulo, venho já direto no ponto alto. E repito, tá? Ponto baixo, pegando sempre na alcinha aqui de trás, tá bom?
E entre um leque aqui e o outro, eu faço esse picô, tá? Olha, ele vai ficando assim, ó, tá certo? Ok? Eu vou fazendo assim até chegar aqui, ó, no cantinho. Chegando no cantinho, eu volto pra explicar também e não ficar nenhuma dúvida, tá bom? E ele vai ficando assim. Bom, pessoal, olha só como é que tá ficando, tá? Bem legal essa cor marrom aqui. Aí eu tô chegando aqui no cantinho, ó, tá certo? Aqui tem os 2 pontos baixos. Aqui também eu vou fazer o meu picô, então no meu eu tô fazendo 2 correntes. Venho no último ponto baixo, ó, e faço meu picô, tá? Feito o picô, eu vou pular os 2 pontos de ponto baixo, venho direto nos 11 pontos altos aqui. E sigo fazendo a mesma coisa, tá, ó. Vai ficar aqui 11 ponto baixo, tá? Então, essa carreira é só fazer ponto baixo em cima de ponto alto, pegando sempre, ó, na alcinha de trás, tá? Só isso. E entre um leque, né, digamos assim, um leque e o outro, eu faço o meu picô. Tá certo, ó? Bem facinho, né? Parece que é um trabalho difícil, mas não é não, é só ter paciência de estar fazendo ali a união, depois o preenchimento, ó. Aqui eu fiz o ponto baixo de número 11, vou fazer 2 correntes, coloco a agulha na alcinha aqui do ponto baixo, faço meu picô. Aqui eu tenho 2 pontos baixos, eu pulo, venho direto para os 9 pontos altos aqui e venho fazendo essa repetição por toda a minha volta, tá? Ó, vai ficar assim, desse jeito, tá certo? Ó, olha só que fofinho, tá certo? Então, vou fazendo isso por toda a minha volta. Quando eu chegar aqui, ó, eu venho fazer o meu último ponto baixo e o picô. E na hora do arremate, eu venho aqui novamente para fazer o arremate junto e não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Bom, então aqui, olha, mais uma vez, tá? Eu fiz o ponto baixo, 2 correntes e fiz o meu picô, tá certo? Aqui eu vou já arrematar, porque eu vou mudar de barbante, tá? Vou vir com o cru novamente. Então, depois de ter feito o picô, eu vou esticar o fio, lembrando que eu posso esticar um pouquinho mais aqui para não ficar sofrendo, tá? Aí eu corto esse fio, barbante, né? Ó. Venho com a minha agulha de tapeceiro, coloco a agulha aqui, ó, tá? Então, aqui tá o meu primeiro ponto baixo aqui, ó. Aqui eu vou fazer assim, ó, vou pegar as 2 alcinhas aqui, de trás pra frente, ó, tá? Eu vou puxar ali bem pertinho aqui, aí eu vou vir aqui, ó, onde eu fiz o meu picô, tá? Essas 2 alcinhas aqui, coloco aqui, ó, tá? E aqui, como eu não tenho mais outro ponto, eu vou vir aqui, ó, no pezinho aqui do ponto baixo, coloco a agulha saindo lá por trás, ó, tá? E aí, eu vou formar aqui, ó, esse meu último picô, certo? Venho aqui, ó, e aí eu venho fazendo os arremates aqui, ó, passando, tá? Atrás aqui, vou trazendo ele aqui pra trás. E aí, eu faço aquele meu arremate, tá? De dividir a linha em 2 bandinhas aqui, ó. Só passar aqui, tá? Vou passar por aqui assim, ó. Você pode passar mais pra frente, aí você divide 3 fios pra cada lado, tá? Vem com uma bandinha apenas, ó. Passa aqui em só mais um fiozinho, né? Tá? E você faz um nozinho aqui. Eu faço normalmente 3 nó. E eu corto rente, tá? Aí você pinga uma colinha aonde ficou o corte, ó. E tá finalizado aqui, tá? Agora
eu vou novamente vir aqui com o barbante cru. Bom, estou aqui com o barbante, ó, eu vou iniciar aqui na voltinha, tá? Então, o que eu fizer aqui na voltinha, né, vai ser no cantinho, vai ser feito nos 4 cantos, tá bom? Então, olha só, eu vou iniciar com o nó na agulha. Tá certo? Bom, então eu fiz aqui o nó na agulha e aqui, ó, então eu vou iniciar aqui no cantinho. Todos os 4 cantos vão ter que ser feito do mesmo jeito, tá? Ó. Então, depois do meu picô, eu tenho aqui, ó, 1, 2, tá? Eu vou pegar na alcinha de trás, tá? Ó, 1, 2. No terceiro ponto, eu coloco a agulha aqui na alcinha de trás, ó, tá? Já coloco a linha aqui pra frente pra ir arrematando. Aí, eu faço aqui, ó, um ponto baixo, tá? E vou na alcinha de trás do próximo ponto, faço o segundo ponto baixo. E no próximo, o terceiro ponto baixo, tá? Ó, 3 pontos baixos, pego aqui nas alcinhas de trás, tá? Então, ó, eu contei 1, 2, venho aqui no terceiro e faço 3 pontos baixos, tá? Aqui, olha, eu vou fazer agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu vou fazer 7 correntes, tá, pessoal? Pulo uma correntinha aqui embaixo, ó, deixa só dar uma clareada aqui. Ó, aqui eu fiz 7 correntes, tá? Aqui eu vou pular um pontinho, venho no seguinte e vou fazer mais 3 pontos baixos, um do ladinho do outro. 2 e 3, tá? Ó, vai ficar assim, ok? Feito isso, agora eu vou fazer as 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Olha só, então aqui eu fiz 6 correntes e aqui, ó, eu vou pular 1, 2, no terceiro ponto, pegando na alça aqui de trás, eu faço um ponto baixo. No próximo, 2, opa. No próximo, 3 ponto baixo, 4 e 5, tá? Aqui eu vou trabalhar 5 pontos baixos, ó, tá certo? Repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se o seu repuxar muito, você pode trabalhar com 7 correntes também, tá? O meu, olha, ele tá dando certinho, tá vendo, ó? Ok? 6 correntes. Aí, eu pulo o picô, né? E conto aqui, ó, 1, 2. No terceiro, coloco a agulha na alcinha de trás e venho fazendo 5 pontos baixos, tá? 2, 3, 4, 5, ó. E aqui você vai ver que sobra 2 aqui também, tá? Aí, repete 6 correntes, 6. No próximo, você pula 2, no terceiro, vem fazendo os pontos baixos, tá? E ele vai ficando assim, ó, desse jeito, ok? Então, lembrando que aqui, olha, eu faço assim, ó, tá? Então, eu vou chegar aqui nesse outro canto, venho aqui novamente para fazer junto e não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Bom, pessoal, então, olha só, tá ficando assim desse jeito, tá? Cheguei aqui no cantinho, tá? Então, aqui os cantinhos vai ser sempre feito do mesmo jeito, ó. Fiz aqui 6 correntes, tá? Então, aqui, olha, eu tenho 11 pontos baixos. Aqui eu vou pular 1 ponto baixo, 2. No terceiro, eu coloco a agulha e faço um ponto baixo. No próximo, segundo. E no próximo, terceiro ponto baixo. Aqui eu trabalho 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Aqui eu vou pular apenas um pontinho de base. No seguinte, eu faço mais 3 pontos baixos, ó. 1, opa, 2 e 3, tá? E aí, aqui sobrou 1, 2, tá certo? Aqui eu já faço 6 correntes. E aqui eu já tô na parte reta novamente. Então, eu pulo 1, 2, no terceiro, venho fazendo os 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Ok? Ó. Venho aqui no próximo, pulo 2, no terceiro, faço os 5 pontos baixos. Então, ó, nos cantinhos vai ficar assim, desse jeito, e na parte reta, desse jeito aqui, com 5 pontos baixos, tá bom? Vou fazer dessa forma por toda a minha volta, tá? Chegando aqui, eu vou fazer o ponto baixíssimo e já retorno junto para fazer o ponto baixíssimo, porque a próxima carreira é do barbante cru, tá? Pra gente trabalhar igual a gente fez aqui, ó. Tá certo? Então, eu vou fazer o meu, já retorno aqui pra fazer o arremate junto e dar sequência, tá? Bom, pessoal, então, olha só. Estou chegando aqui pra finalizar mais essa carreira, tá? Então, eu fiz aqui 6 correntes e vou vir aqui nesse primeiro ponto baixo e fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Ó, bem simples, né? Vou caminhar aqui para o seguinte, né? O próximo ponto baixo. Vou fazer outro ponto baixíssimo, tá? Aqui, olha, eu vou fazer uma corrente, tá? Eu vou fazer ele um pouquinho só mais largo, tá bom, pessoal? Não vou fazer ele muito apertado, não. Um pouquinho mais frouxinho, tá? Pra quando eu vim fazer a finalização, colocar a agulha aqui, ó, e fazer um ponto baixíssimo nele, tá? Bom, aqui, ó, eu laço a minha agulha e venho nessa alça, já vou arrematar esse fio aqui e vou colocar 11 ponto alto, tá? Igual na carreira anterior lá, nos cantos eu coloco 11 ponto alto, tá? Tá dando uns probleminha aqui, ó. Laço a agulha, entro na alça e venho fazendo ponto alto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Ó, 11 ponto alto. Aqui eu vou ajeitando aqui, tá? 11 ponto alto, olha só. Tá? E aqui onde eu tenho 3 pontos baixos, eu venho aqui no meio e faço meu ponto baixo. Tá certo? Ó, ficar assim. Tá? Igual aqui na carreira anterior, ó. Agora, aqui eu, sem fazer corrente nenhuma, eu laço a minha agulha. E novamente, aqui, olha, eu vou fazer 9 ponto alto, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? 9 ponto alto. Agora aqui, olha, eu tenho 5 ponto baixo. Eu pulo o primeiro, venho aqui, olha, no segundo, faço um ponto baixo, no segundo ponto, né? No terceiro, faço ponto baixo, e no quarto. Então, eu vou pular o primeiro e o último, tá? E aqui nessa carreira eu vou ficar com 3 ponto baixo na parte reta. Sem fazer corrente nenhuma, eu laço
E aqui, olha, eu faço os 9 ponto alto, tá? Então, na parte reta, eu vou fazer os 9 ponto alto. Aonde eu tenho 5 ponto baixo, eu faço 3 pontos, pulando o primeiro e o último, tá? E faço 9 ponto alto aqui na alça, na parte reta. E na parte do cantinho, né? Eu vou fazer aqui, eu tenho 3 pontos baixos, ó, faço sempre ponto baixo no meio, no segundo, e faço 11 ponto alto. Aqui no segundo pontinho baixo, faço outro ponto baixo, tá? E sigo fazendo os 9 pontos baixos na parte reta, tá? É só fazer isso por toda a volta. Então, quando eu estiver finalizando, eu volto aqui pra gente novamente finalizar junto e não ficar nenhuma dúvida, tá ok? Então, quando for finalizar aqui, ó, eu volto pra gente finalizar junto e não ficar nenhuma dúvida. E aí a gente vai trocar de cor, porque daí eu vou fazer a última carreira com a cor marrom novamente, tá? Bom, então, olha só, estou finalizando aqui, fiz os últimos 9 pontos altos, tá? Agora eu vou aqui, ó, puxar esse fio e vou fazer aquele arremate com a minha agulha de tapeceiro, como eu já fiz aqui nas outras vezes, tá? Eu coloco a agulha no fio, ó. Aí, aqui onde eu iniciei com uma corrente, ó, eu vou colocar a agulha aqui na corrente, vou passar lá por trás, tá? Aí, eu entro aqui, ó, onde eu fiz o último ponto alto, tá? Vou entrar aqui novamente na corrente e vou sair lá pro lado de trás, ó. Tá certo, ó? Aqui, ficou assim desse jeito, ó. Tá vendo? Agora é só vir aqui atrás e arrematar. E aí, eu vou vir já novamente com o fio marrom, ok? Bom, então, olha só. Agora, eu vou vir com a linha, o barbante marrom, né? Inicio com o meu nó na agulha, tá? Então, eu vou iniciar aqui, olha, antes de fazer a curva, tá? Dos 4 cantos, onde eu tenho 11 ponto alto, tá certo? Olha, aqui eu tenho 3 ponto baixo, então, eu vou vir aqui, onde eu tenho os 9 ponto alto, tá? Eu venho aqui no primeiro ponto alto, né, na alcinha de trás, tá? Aí, eu coloco a agulha, olha, puxo uma laçada, esse fio aqui eu já vou arrematando, então, eu coloco ele aqui assim na frente, ó, e faço o meu primeiro ponto baixo, tá? Vou lá no próximo ponto, na alcinha de trás, e venho fazendo os 9 pontos baixos em cima dos 9 pontos altos que tem da carreira anterior, tá, ó. Certo? Nove ponto baixo, ó. Tá? Entre um leque, né, digamos assim, o outro, eu vou fazer aquele meu picô. Então, aqui você pode trabalhar com duas correntes ou 3 correntes. Aqui, como já eu estou finalizando, vai ser a minha última carreira. Nessa carreira aqui, eu vou fazer 3 correntes, para ele ficar mais altinho, tá? Um picô maior, ó. Faço 3 correntes, venho aqui no ponto baixo e faço meu picô. Tá vendo que ele fica maiorzinho? E aí, aqui, eu vou agora fazer 11 ponto baixo, tá? Vou fazer direto. Perdão, tá, pessoal? Vou fazer, não vou fazer 11 ponto alto, ponto baixo, não. Pera só um pouquinho. São 6, tá? São 6 ponto baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Eu tava esquecendo aqui, ó. Como é no cantinho, vai ter essa pontinha aqui, ó. Eu faço aqui novamente 3 correntes, tá? Então, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 correntes, venho aqui no meu último ponto baixo e faço o meu picô, tá? Vou vir aqui no próximo pontinho e vou continuar fazendo meus 5 pontos baixos, tá? Até aqui no final, ó. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o picô ficou aqui em cima no meio, ó. Tá vendo? Ó. E agora, entre um leque e o outro, eu faço novamente 3 correntes para fazer o meu picô. Venho aqui no último ponto baixo, faço meu picô, tá?
Então, daqui eu já passo direto pra cá, fazendo ponto baixo, tá? Olha. Nos 9 pontos altos que eu tenho aqui da carreira anterior. Tá certo? Opa, escorregando aqui. Ó. Oito e 9, tá? Faço aqui 1, 2, 3 correntes. No último ponto baixo, faço meu picô. E agora, olha, aqui eu tenho 3 pontos baixos, tá? Eu vou pular os 3, venho aqui no próximo leque e continuo fazendo os meus pontos baixos, tá? Então, vai ser desse jeito aqui, ó. Eu vou pular os 3 pontos, tá? E eu faço esse meu picô aqui no meio, ó, tá certo? Então, ele vai ficando assim, ó, desse jeito. É só seguir aqui conforme eu falei, você vai fazer por toda a volta. Então, aqui no cantinho, eu faço 6 pontos baixos, faço o meu picô, e nos 5 pontos baixos, ponto alto que sobrou aqui, eu faço os meus pontos baixos, tá? Faço meu picô e sigo fazendo aqui, olha, os meus pontos baixos com picô, tá? Então, você vai seguir por toda a volta e vai finalizar aqui com ponto baixíssimo, tá? Eu recomendo que você faça o ponto, feche aqui, né, com aquela agulha de tapeceiro, tá bom? Pra ficar um acabamento bem bonito. Eu vou finalizar o meu aqui e já trago ele prontinho no chão. Bom, pessoal, então olha só, eu terminei aqui, tá, ó. Ficou assim o resultado. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Esse foi o resultado, olha só. Tá? Então, ficou assim, tá, pessoal? Não esquece de deixar o seu joinha, compartilhar em suas redes sociais, tá bom? Deixa no comentário aí o que você achou, tá bom? Muito obrigada sempre pela sua companhia. Fica com Deus e até o próximo vídeo.